Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Música bacana, não? Pessoal, seja bem-vindo ao professor Fabrício aqui falando com vocês nesta aula fantástica, começando com essa música maravilhosa chamada Monte Castelo, da banda Legião Urbana de Renato Russo. Eu estou começando com essa música para a gente falar um assunto que é importante na literatura, que chama intertextualidade, tá? E aí eu vou contar também uma historinha por que tem essas imagens aqui de guerra no fundo dessa música. Vamos lá! Linguagens com Fabrício! Então, moçada, esta música aí é Monte Castelo, do Legião Urbana, da banda Legião Urbana, foi lançada em 1989 e é uma música que fala sobre o amor. Então o Renato Russo, ele buscava essa letra, essa canção, né, para falar de amor, e o interessante disso tudo é que o título da música chama-se Monte Castelo, daí por isso as imagens no fundo de guerra, que foi o local, né, onde a Força Expedicionária Brasileira lutou, né, na Segunda Guerra Mundial. Então é interessante falar de amor e ao mesmo tempo o título leva este paradoxo, né? Monte Castelo, guerra, a ideia de levar o amor no lugar de guerras. É muito interessante. Renato Russo é uma cabeça fantástica, foi uma cabeça fantástica, aliás, e é com isso que eu quero iniciar esta aula sobre intertextualidade. Porque, na verdade, o que acontece é que Renato Russo, ele fez uma intertextualidade nesta música, né? Esse trechinho que você escutou aí, que eu cantei para vocês, foi um trechinho tirado da Bíblia, né? Foi um trechinho lá de Coríntios, que dizia, lá no trecho da Bíblia dizia: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Fantástica, né? Definição aí da Bíblia, lá do livro de Coríntios. E não foi só esse trecho. Ele também usou, basicamente, todo um soneto do escritor português Luís Vaz de Camões. Aquele Camões lá dos Lusíadas, né? Um dos trechos que você também deve lembrar dessa música, né? E muito estudado quando se fala de paradoxo, quando se fala de antítese, lá nas figuras de linguagem, é um trecho, né? Uma estrofe que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então aí, já falando dessa intertextualidade que o Renato Russo fez, ele utilizou a apropriação, né? Ele se apropriou de um texto que já existente e utilizou na produção dele. Nós vamos falar aqui sobre tipos de intertextualidade, e para um outro vídeo, eu vou deixar aqui no outro vídeo, para a gente apresentar vários modelos, vários exemplos em toda a arte. Não só na literatura, mas na pintura, na música. Então vamos dividir esse vídeo aqui em dois, beleza? Por enquanto vamos falar dos tipos de intertextualidade, começando esse com o Renato Russo, que usou apropriação. Não foi só o Renato Russo que usou de apropriação, né? O hino nacional também tem uma característica da intertextualidade de apropriação. O Duque Estrada, né? O Joaquim Osório Duque Estrada, quando ele compôs a letra do hino nacional, quase 100 anos depois da composição da melodia, a melodia aí do hino nacional foi composta, foi produzida em 1822, e aí em 1922, através de um concurso, o Duque Estrada compôs a música, a letra do hino nacional. E ele utilizou um trechinho lá, do poema do Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, lá onde estava assim, ó: nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Estava lá no trechinho, estava lá numa das estrofes do Gonçalves Dias, na Canção do Exílio. Então este primeiro tipo é a apropriação. A apropriação dá-se então pelo uso quase que integral ou basicamente todo de um texto que já existe neste segundo texto, tá bom? Essa é uma forma de apropriação. Segundo tipo
Paródia, a paródia é a mais utilizada, né? No entanto, o que eu faço com as minhas aulas, com as músicas, é uma paródia. A paródia, no conceito, é a reprodução, né, de um texto, basicamente a estrutura do mesmo texto, e a gente muda o conteúdo. Permanece a estrutura, mas vai mudar todo o conteúdo, a intenção, a expressão não é a mesma. Na literatura, eu costumo dizer que há uma ideia distorcida, né? Costuma distorcer o assunto e ironizar e criticar. Tá? Então a paródia. E aí, o exemplo, vamos pro lado de cá, o exemplo aqui de dos poemas mais parodiados e ou utilizados na intertextualidade. Mais uma vez, a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Então tá aí, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias, conhecidíssimo. Do lado de cá, nós temos aí, ó, Murilo Mendes, um poeta modernista que dizia assim: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Bom, para lá. Se lá no Gonçalves Dias, né, ele é saudosista, é a Canção do Exílio porque o Gonçalves Dias estava em Portugal, se sentindo exilado das terras brasileiras. E aí vem o Murilo Mendes e diz: minha terra tem macieiras da Califórnia. Por que da Califórnia? Não podia ser daqui, do Brasil? Onde cantam gaturamos de Veneza. Gaturamos é uma espécie de pássaros, né? Por que de Veneza? Na verdade, então, acontece que o Murilo Mendes não tem a mesma intenção saudosista do Gonçalves Dias. O Murilo Mendes usou a estrutura lá, quase que o mesmo formato de Canção do Exílio, mas mudou o conteúdo. Daí nós temos, então, uma paródia, ok? Então este é o segundo tipo, paródia. Permanece a estrutura, modifica o conteúdo. Terceiro tipo, vamos lá. Paráfrase. A paráfrase ela é muito parecida com a paródia no sentido de manter a estrutura. Mas a diferença dela é que ela vai manter a intenção, vai manter a ideia, mantém a estrutura, mas também mantém a mesma ideia. Como que funciona isso então? É o mesmo processo de reescrever. É como se você reescrevesse um texto com as suas palavras, mas mantendo a intenção, sem alterar nada, sem dar pitaco em nada, só reescrever, tá certo? Se por acaso cair isso aí numa prova um dia para você, se cair isso aí numa redação para você parafrasear, você não tem que fazer nada. Nada. É simples, o que eu quero dizer não fazer nada, de dar sugestões, acrescentar alguma coisa. Não, você vai simplesmente reescrever o texto com as suas palavras. De novo, de cá, Canção do Exílio novamente. Tá? Veja que a ideia é saudosista. E aqui, do lado daqui, um texto do Carlos Drummond de Andrade. E aí ele diz lá assim, ó: meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Olha a palavra, saudosos. Né? Minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? E aí ele diz, né, lá no trecho: eu tão esquecido da minha terra. Terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Veja que a ideia do Carlos Drummond de Andrade, o conteúdo, a intenção, a expressão também é saudosista. Ele reescreveu a ideia da saudade da terra, do saudosismo, do jeito dele. Então, nesse caso, eu tenho uma paráfrase. De novo, paráfrase, mantém a estrutura, mantém a intenção, mantém a ideia de reescrever. É quase que um reconto, tá? Vamos para o próximo tipo, o quarto tipo, que é uma das mais importantes formas de intertextualidade, que é a alusão, tá? Num conceito, a alusão é uma referência a certa obra, ou de que forma? De um personagem, através de um lugar, uma expressão que ficou marcada naquela obra, e sendo que você está lendo agora alguma referência de uma obra anterior, você está tendo então uma alusão. Veja esses quadrinhos do Kaulos aqui, olha que legal nisso aqui. O título está aí, ó, Vida de Passarinho. E aí chega o personagem e diz: uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento para um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Viu só? Nos quadrinhos do Kaulos, ele fez uma referência, ele fez a alusão a um poema
ao talento de produzir um poema, porque na verdade a questão da pedra no caminho te lembra lá o poema do Carlos Drummond de Andrade, mais uma vez, ao Drummond aí. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Fazendo alusão, fazendo a referência. Então a alusão é simplesmente isso. Quando aparece aí no texto que você está lendo alguma coisinha, alguma palavra, alguma expressão que te lembra o texto anterior. Se você está lendo um texto e de repente fala que o ambiente era maravilhoso, era o jardim do Éden. Nós estamos fazendo aí mais uma vez uma referência, uma alusão a uma passagem do texto bíblico, ok? Vamos para o quinto tipo, a citação. A citação é muito importante, né? É uma transcrição basicamente literal do texto. É uma transcrição original, né? Deve conter então as aspas e indicação do autor. E aí você vê um exemplo no texto. Vamos aí, busca o texto para nós. Segundo Terry Eagleton, em sua obra Teoria da Literatura, uma introdução, muitas têm sido as tentativas de definir literatura. É possível, por exemplo, defini-la como escrita imaginativa, no sentido de ficção, escrita esta, que não é literalmente verídica. Pessoal, viu que nós temos aí então as marcas, né? Segundo fulano de tal, está entre aspas. São algumas observações que você tem que ter na hora da citação. Apresentar o autor original e deixar isso em aspas para realmente ficar claro que você está fazendo uma citação e usando o texto de alguém. Beleza? Vamos para o próximo. O sexto tipo é epígrafe. Galera, a epígrafe é uma frase, ou um trecho, ou um provérbio que vai apresentar o tema do texto. Ele tem um vínculo aí com o texto. Ou ela apresenta o sentido, ou um lema desse texto, enfim. Então veja bem aqui, olha só esta imagem que eu tenho de um epígrafe. Vamos lá. Aqui nós temos a epígrafe de Gil Vicente, um dramaturgo português do século XVI. Ele está no livro Crônica de uma Morte Anunciada, do escritor Gabriel Garcia Marques. Numa tradução aí muito rápida, tá aí, ó. A caça de amor é de altanaria. A caça de amor é de altanaria. Então, esta frase está lá no início do livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Então, olha só, a epígrafe, ele vai dar uma resumida nesse assunto, vai apresentar o tema. Então tem que ter esse vínculo desta frase com o livro, ou o capítulo, né? Ou no início do capítulo, lá vem a frase, ou no início de um artigo, ok? O objetivo dela é apresentar um pouco, ter alguma conexão, algum vínculo com este texto, beleza? Vamos para o próximo aí, que talvez nem sei se você sabia que a tradução pode ser uma intertextualidade. Quando acontece a tradução, de passar um texto de uma língua para outra, nem sempre esta tradução é literal. Às vezes, e eu acredito que a maioria das vezes, e a maioria das línguas também são assim, que o tradutor vai interpretar aquela passagem, aquele texto, e trazer para a língua de destino. Então, o tradutor, ele precisa interpretar, ele precisa, por exemplo, tem palavras, tipo saudade, Não tem a palavra saudade, diretamente a palavra saudade no inglês, Ele está sentindo falta de alguma coisa, sentindo falta de alguém. Então, essa tradução, esse contexto aí, de trazer a interpretação do autor para o texto de destino, considera-se como uma tradução, beleza? Galera, então apresentei para vocês os 7 tipos de intertextualidades, com alguns exemplos, mas no próximo vídeo eu vou apresentar vários exemplos na arte, na pintura, no cinema, na literatura, na música. Eu quero apresentar diversos para a gente ficar bem atento mesmo para os tipos de intertextualidade na arte no modo geral, beleza? Quero te agradecer por você ter ficado comigo até agora. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no canal do YouTube, faça a sua inscrição. E se você ainda não curtiu a página, vá lá no Face, vai curtir para você ficar por dentro das coisas que vem por aí. Tem muito vídeo bacana ainda para vir, tá? Tem também o Instagram e o site, beleza? Obrigado mais uma vez, abraços fraternais e até a próxima. Tchau! Linguagens com Fabrício.